Com apenas 17 anos de idade, Vitória foi vítima de um crime terrível. Nós precisamos falar sobre quem era Vitória, o quanto nós conhecemos da vítima. Afinal de contas, a vitimologia é parte muito importante, eu quase que diria que fundamental, para a análise adequada que colabora e permite a solução adequada de delitos contra a vida. Uma das características que a gente possui sobre os crimes contra a vida é que qualquer pessoa é capaz de cometer este ato, mesmo que não tenha intenção. Um ato que também nós temos certeza que, uma vez intencionado, que uma vez desejado e que uma vez cometido e efetivado, diferencia a pena de morte, penas aonde somente o ato de igualdade, retirando de uma vez e permanentemente o autor, o algoz, de dentro de nossa sociedade. Não nos sentiríamos seguros, alguns diriam. Outros diriam que são indignos de caminhar entre a gente aqueles que cometeram o ato máximo, definido como pecado, atentar contra a vida de outrem. Quem dirá contra uma garota indefesa de 17 anos, tarde da noite, que retornava de suas atividades laborais. Vitória, com apenas 17 anos de idade, já estava afastada da vida acadêmica, não frequentava aulas, não estava indo para a escola, não terminou o seu ensino médio, o nosso antigo colegial. Vitória optou pelas duras e longas jornadas de trabalho, embora no local onde encerrou com sua vida, onde teve sua vida encerrada, estivesse apenas 4 dias, um shopping, trabalhando dentro de um restaurante, saindo tarde da noite, enfrentando 2 horas de uma longa jornada do centro de Cajamar até a zona remota, praticamente de sítios e chácaras onde morava. Não havia luz elétrica. O ônibus que levou Vitória, ouvimos de muitas testemunhas e podemos facilmente verificar, não era uma opção, era um dos poucos veículos que serviam e prestavam transportes públicos naquela região. Vitória tinha que descer, passado o horário da meia-noite, na frente de um bar. Não importa se do Peco sabidamente era um local onde provavelmente pessoas se encontrariam sobre uso de bebidas alcoólicas, talvez até alcoolizados, homens, jovens. E Vitória, como nós podemos verificar em suas fotografias, era uma bela garota. Qualquer um de nós já sentiria aflição e preocupação de ter um filho ou um irmão ou um membro de nossa família enfrentando esses perigos noturnos em busca de uma solução, de uma saída, de uma alternativa que a tirasse de forma definitiva do local onde se encontrava, de onde vivia com seus familiares, onde conhecia e tinha poucos amigos. A Gabi, possivelmente, provavelmente, foi a última pessoa que falou com Vitória ainda em vida. Na troca de mensagem que chegou até nosso conhecimento, Vitória se mostrava assustada, demasiadamente preocupada com as pessoas a seu redor. Uma das frases que Vitória disse foi, e que chama atenção até hoje, passado mais de 9 meses: "Quando me vejo nessas situações, eu nunca sei o que fazer. Eu travo, eu paraliso". Que situações Vitória enfrentava, onde não sabia como agir, onde travava e paralisava. Também nessa mesma troca de mensagem, uma frase perdida da colega dizia: "Você precisa falar a seu pai". Nunca me convenceu, infelizmente, que se tratava do retorno e percurso para casa. A narrativa que nos foi trazida, que nos foi apresentada e que conhecemos, que pai e filha possuíam uma relação bastante próxima, bastante boa, confiança, conversas constantes.
O pai de Vitória sempre diz a nós que a filha lhe enviava até mesmo foto das refeições que fazia. Analisamos e estudamos sua rede social, um verdadeiro mistério que nunca deixou de ser utilizada, manejada, atualizada, com fotografias bastante inadequadas, que causam bastante estranheza as fotos que temos de Vitória em suas redes sociais. Como redes sociais, eu digo a rede vizinha, fotos sensualizadas, adultizada, com decotes e roupas curtas. Não se trata de juízo de valor, não se trata de julgamento de conduta da vítima, se trata sobre o olhar humanizado de que a justiça precisa e demorou muito a dar para as vítimas dos crimes contra a vida. A vitimologia, o estudo de como a vítima em si, e pelo que é, e pelo que representava, pelos seus comportamentos, teve de alguma forma exposta a uma fragilidade ou uma colaboração involuntária que levaram a facilitar a ação de predadores, homens que cometem os piores atos. Pecado aos olhos do Criador, pecado aos olhos do homem, pecado literalmente que se paga com a própria vida ou com a liberdade perpétua em muitos países bastante e bem mais desenvolvidos e com taxas de criminalidade bastante inferiores e reduzidas quando comparadas às nossas. Por que isso é importante? Sempre tive a impressão de que nós nunca conhecemos a Vitória, de que nós conhecemos uma versão familiar apresentada por Vitória. Muitas coisas, quando analisadas e somadas, chamam a atenção. A primeira delas é a ausência de manifestação e protesto do seu meio e seus amigos de sua rede social. Nunca vimos atos como cansamos de ver, infelizmente, em nossa pátria, de bloqueios, de passeatas, de manifestações no dia do julgamento, onde vimos ao vivo, com grande tristeza, a cena de que apenas seus familiares estavam ali presentes. Confesso que eu própria imaginei que fossem estar presentes diversos outros membros de sua vida religiosa, afinal de contas, nos trazem um relato de que Vitória frequentava, participava de coral da sua igreja, inclusive tendo sido o local supostamente onde criou vínculo de amizade com o atual prefeito do município onde foi levada e desvivida. Membro bastante jovem, o prefeito atual exteriorizou publicamente que Vitória era para ele como se fosse uma irmãzinha. Temos fotos de ambos juntos. E eu sempre me questionei como pôde duas pessoas de locais diferentes, de meios sociais, de meios acadêmicos, meios políticos, poderes financeiros, Cauã e Vitória, o prefeito e a Vitória, acabaram sendo uma figura bastante intrigante neste todo. Nada que se diga, ou que se fale, ou que se pense, ou que se tenha em tese, justifica ou autoriza ou faz Vitória ser menos vítima do que foi. Por que essas informações são importantes? Mais de 70% dos casos de crimes contra a vida, crimes dolosos com grande violência, como foi no caso de Vitória, em grande parte, em grande fração dessas ocorrências, tratam-se de pessoas que viviam e tinham vínculos e conexões sociais com a vítima, familiares, acadêmicas, sociais, de toda classe. Pequena a fração e a porcentagem de delitos e crimes contra a vida,
de pessoas que não têm conexão social ou qualquer tipo de vínculo. Esses delitos estão mais ligados às partes patrimoniais. Nós temos a figura dos ex-namorados, não importam se 1, se 2, se 10. Vitória era uma adolescente bonita, tinha mesmo que curtir e aproveitar de sua juventude, sempre, sempre, sempre com aquele cuidado que todos nós sabemos necessário, como mãe que sou, inclusive de minha filha caçula ser tão parecida e ter ocorrido uma identificação e um apego emocional à Vitória por essa situação. Motivo pelo qual qualquer argumento, qualquer análise afasta-se cada vez mais de julgamentos ou juízos de valor. Ao contrário, sempre imaginei se fosse uma de minhas filhas, com a mesma idade, com a mesma ânsia de viver, com os mesmos sonhos, com as mesmas dificuldades, mas chamava bastante atenção que Vitória, mesmo sentindo-se em perigo, mesmo estando com verdadeiro receio e temor, pediu para que seus ficantes, para que seus casinhos lhe prestassem qualquer tipo de auxílio, de ambos lhe foi negado. Causa estranheza o afastamento que ambos e quase todos apresentaram em sede policial tão precária, tão tão incomum, assim como judicialmente. Suas teses e versões em audiência de instrução questionou ao pai de Vitória sobre seus envolvimentos, seus hábitos, seus casos. Na ocasião, bastante mal interpretada por todos, pela fragilidade do pai, pela pela variedade e gama de opções outras que não a de colocar o genitor para essas respostas. Pessoas como amigos, seus contatos, pessoas próximas. Ao que se sabe, os familiares todos foram ouvidos de forma informal. Não houve a intimação nem a investigação por parte do corpo das autoridades policiais, de investigadores e delegados, ao menos registrada no inquérito e presente nos autos, da vida de Vitória, de suas roupas, de seu dormitório, de seus vizinhos mais próximos, de suas listas de contatos, de seus seguidores e amigos virtuais. Como causa estranheza e desconforto a análise detalhada e prolongada da rede vizinha de Vitória, não só pelas imagens bastante provocativas, pelas manifestações e desejos de se mudar, de constituir família, de ter filhos. Uma garota tão nova, comportamentos e desejos que fogem, assim como o todo que gerou o caso, seu triste caso, seu trágico caso, estranheza pelos desejos e pelos anseios de uma garota tão jovem. Vitória já possuía tatuagens no seu corpo, embora, repetimos, e é importante que se diga, com apenas 17 anos. Apresentava-se, comportava-se e vivia já como uma mulher adulta, mas não era, era uma jovem adolescente, começando os melhores dias de sua vida. Então, injustamente, ele foi retirado. Nós não temos confirmações, nós não temos depoimentos. Os depoimentos que apresentaram sobre Vitória, a colega de trabalho, com um relato bastante detalhado para alguém que convivia tão pouco e com contato exclusivamente laboral, estritamente comercial, um local onde a gente menos se manifesta são nos ambientes de trabalho, principalmente com apenas 4 dias. Vitória tinha uma vida, tinha um comportamento
bastante audacioso, vamos colocar dessa forma. Por que que isso importa? Pelo que foi feito com ela, pelas razões e pelos motivos que possam, de qualquer forma, nos fazer, enquanto espécie, compreender a tamanha brutalidade. Não é necessário maiores justificativas acerca de seus cabelos, que sabemos foram raspados. Não convence o argumento de que seus cabelos não estavam presentes em seu corpo desvivido, por fruto de dias e das fases de decomposição enfrentadas. Vitória foi localizada com 7 dias, uma necessidade de controle, de crueldade, talvez de humilhação, talvez de desmoralização e desconstrução de Vitória enquanto ainda em vida.